De volta e para falarmos de um tema importante do Estatuto do Estrangeiro, vamos percorrer o título 7, que trata a respeito da deportação, artigos 57 a 64 do Estatuto. Nós vamos dividir a aula em dois blocos. Primeiramente estudaremos do 57 até o 60 e depois do 61 ao 64, tá? Questão importante: concursos públicos que cobram o Estatuto do Estrangeiro tendem a fazer questionamentos, tá? Sobre deportação, sobre expulsão e também sobre extradição. E é o que a gente vai analisar a partir de agora. Primeiro a gente vai percorrer o título 7, que fala da deportação, depois falaremos da expulsão e por fim falaremos aí da extradição. Vejam o título 7, vejam o artigo 57, marquem o caput do artigo 57, que trata justamente da deportação. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida sua deportação. Atenção, grifem a seguinte expressão, vejam só: nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional, grifem, se este não se retirar voluntariamente do território nacional, no prazo fixado em regulamento, não se preocupem com esse prazo, é muito difícil um concurso público cobrar o regulamento, tá? Será promovida a sua deportação. Então o que é importante perceber aqui? É importante perceber que a República Federativa do Brasil, logo de cara, ela não vai sair deportando o estrangeiro, não. Ela vai, entre aspas, convidar o estrangeiro a se retirar do país dentro do prazo assinado pelo regulamento. Se ele não atender o prazo, aí sim ele vai ser deportado, tá? Então atenção à regra prevista no caput. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida sua deportação. Parágrafo 1º. Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos artigos 21, parágrafo 2º, 24, 37, parágrafo 2º, 98 a 101, parágrafos 1º ou 2º do artigo 104 ou o artigo 105, tá? Então aqui, ó, é importante perceber o seguinte: o estrangeiro que infringe qualquer destes dispositivos aqui, ele vai ser deportado. Então tem a deportação pela infringência de qualquer dos dispositivos aqui arrolados, tá? Na minha opinião, a questão de prova aí que pode surgir em decorrência disso é a relacionada ao 21, parágrafo 2º e ao 37, parágrafo 2º, tá? Ó, 98 a 101, 104, parágrafo 1º, parágrafo 2º e 105, nós vamos estudar detalhadamente lá em Direitos e Deveres do Estrangeiro. Inclusive eu vou lembrar para vocês, ó, se o estrangeiro infringir as disposições contidas aqui, ó, ele vai ser deportado, tá? Então, ó, o que nós já vimos aqui? Nós já vimos o 21, parágrafo 2º, o 24, o 37, parágrafo 2º. O 21, parágrafo 2º é aquele caso, tá, do estrangeiro que mora numa cidadezinha vizinha à fronteira brasileira. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, eu tenho um argentino que mora numa cidadezinha que faz fronteira com o Brasil. E logo após a fronteira tem uma cidade brasileira. É muito comum isso em região de fronteira. O argentino pode circular normalmente na cidade brasileira? Pode, bastando fazer prova da sua identidade, tá? Agora, ele pode sair desse município brasileiro e ir para outros municípios, adentrar mais no território brasileiro? Não pode. Para isso, ele precisa fazer entrada regular, ele precisa ter a documentação devida. Se ele entra simplesmente com a identidade dele, o que vai acontecer? Eu tenho uma hipótese de deportação, tá? Então é importante perceber o direito do cidadão estrangeiro que mora numa cidadezinha limítrofe à fronteira é para circular fazendo prova da identidade no município vizinho brasileiro e não no território brasileiro como um todo. Se ele for ali, né, além daquele município vizinho, ele infringe a disposição contida no parágrafo 2º e em razão disso ocorrerá a deportação, tá? Então atenção à regra prevista no artigo 21, parágrafo 2º. O 24, na minha opinião, pouca chance de cobrança com relação ao 24, tá? Eu tô falando do estrangeiro que entra no território
território brasileiro, tá? E se afasta dos órgãos regulares, né, dos locais regulares de entrada, sem visto do Ministério da Justiça no passaporte. Ó, em termos práticos, então ele não entrou, ele entrou de forma irregular, tá? Então, por conta disso, ele vai ser deportado, tá? Então ele pode, né, ser aí deportado. Olha só o artigo, né, 24 do Estatuto do Estrangeiro, ó. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local de entrada e inspeção sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada e saída tenham sido visados pelo órgão competente do Ministério da Justiça, tá? Então tem que ter lá o visto, o carimbo do Ministério da Justiça no passaporte, por exemplo, tá? Aí sim ele pode se afastar da entrada. Enquanto ele não conseguir isso, ele tem que permanecer ali, né, próximo à repartição, próximo aos órgãos oficiais de entrada, para justamente obter, né, a regularidade da sua entrada, tá? Então a questão óbvia presente aí no artigo 24. 37, parágrafo 2º. Eu estou falando da transformação de visto e da transformação de visto em visto permanente. E aí, quando eu falo da transformação de visto em visto permanente, pode ser que eu tenha a condição prevista no artigo 18 e que nós já estudamos também. O que é o artigo 18? Ó, a concessão do visto permanente poderá ficar condicionada por prazo não superior a 5 anos ao exercício de atividade certa e a fixação em região determinada do território nacional. Então, ó, eu estou transformando, por exemplo, um visto temporário em permanente, mas com uma condição para o estrangeiro, que ele fique em uma determinada região do território nacional e que ele exerça uma determinada atividade, tá? Opa, a partir do momento que ele descumpre isso, eu posso ter a deportação. Muita gente pode ter estudado o direito constitucional, né, e principalmente aí de uma maneira mais profunda o artigo 5º e falando assim, ó, professor, isso é inconstitucional, né? Não? Pode até ser, tá? Existe essa argumentação sim. Afinal de contas, para o estrangeiro, é livre a locomoção em território nacional. Se é livre a locomoção em território nacional, como que eu vou instituir essa exigência do artigo 18? Só que não entrem nesse mérito. O examinador não vai fazer esse tipo de questionamento, esse tipo de raciocínio com vocês. Ele vai fazer uma pergunta calcada na legislação especial, calcada no Estatuto do Estrangeiro. Então, se perguntar o 37, parágrafo 2º, lembre-se que poderá ocorrer a exigência, a condição do artigo 18. E se o estrangeiro não cumprir essa condição do artigo 18, deportação, tá? Então a gente tem aí que observar essas questões. O 98 a 101, 104, parágrafo 1º, parágrafo 2º e 105, eu vou analisar com vocês lá em deveres do estrangeiro. No título, né, que fala a respeito dos direitos e deveres, aqui eu tenho deveres e a infração dos deveres, tá? Que acarreta aí a deportação, ok? Bem, além disso, né, vamos dar continuidade lá ao tema deportação, analisando o parágrafo 2º do artigo 57. Parágrafo 2º. Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á independentemente da fixação do prazo de que trata o caput desse artigo. Ou seja, não necessariamente eu tenho esse convite, tá? Eu tenho esse prazo, precisa ser respeitado. Eu posso ter a deportação. Logo de cara, percebam que eu tenho uma discricionariedade por parte do governo brasileiro também, tá? 58. A deportação consistirá na saída compulsória, obrigatória do estrangeiro. Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo. Marquem 2, 3 asteriscos no parágrafo único do artigo 58. Típica questão de concurso. Muitas vezes o examinador tenta enganar o candidato, tenta enganar o aluno, falando que a deportação é sempre para o país de origem. Nada disso, ó. Basta a leitura do parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que ainda, né, que consinta em recebê-lo. Podem marcar. Questão de prova, depois não digam que eu não avisei, tá? 59. O que temos no artigo 59? Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. Ah, eu preciso deportar um estrangeiro, deportar lá para a Europa, tá? Ah, o que vai acontecer? Em regra, a responsabilidade vai ser da companhia aérea, tá? A partir do momento que isso acontece, quem vai arcar com os custos da deportação é a companhia aérea. Mas pode ser que não. Pode ser que a responsabilidade da transportadora, da companhia aérea, não se verifique. Então, aí quem que tem que arcar em um segundo momento? O próprio deportado, o estrangeiro. Ele não tem condição.
ele não tem nenhum terceiro que pode ajudá-lo ali, ele não consegue, né, arcar com os custos dessa deportação. Quem vai pagar? O Brasil, o governo brasileiro, tá? Artigo 59, ó. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas, então não foi culpa do transportador, tá? Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, ou seja, não tem ninguém para pagar em termos práticos a deportação, tá? Os custos da deportação serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional, ou seja, o governo brasileiro é que vai arcar com os custos dessa deportação, tá? E por fim, artigo 60, o estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas à entrada ou estada irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento possa dificultar a deportação, tá? Então, ó, existem situações que o melhor é deporta logo. Não fique fazendo exigências burocráticas de pagamento, né, de custos, de emolumentos, tá, consulares para que a deportação se verifica ou coisas do tipo, não. Aí eu aplico a regra do artigo 60, ó. O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas à entrada ou à estada irregular no Brasil ou à formalidade cujo cumprimento possa dificultar a deportação. Pagamento da multa, por exemplo, tá? Então eu posso ter aí, né, essa deportação sem a exigência dessas formalidades. Não acredito numa questão sobre o artigo 60, ó. O importante aqui é analisar o 57, o caput do 57, tá? Perceber a questão do 58, parágrafo único, para mim é que mais tem chance de cair, tá? E aí, em menor escala aí, assim, o 59, tá? Mas o mais importante aqui, em termos de concurso, é o parágrafo único do artigo 58, ok? Bem, com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula sobre o tema deportação. No nosso próximo encontro, falaremos do artigo 61 ao artigo 64 do Estatuto do Estrangeiro. Obrigado e até lá!